Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, né? São as nossas reflexões diárias, 5 minutos para você, um novo episódio, uma nova reflexão, sempre às 5h05 da tarde, segunda a sexta-feira, em todas as plataformas de áudio, de vídeo, na minha rede social, você pode acompanhar e pode dividir isso com outras pessoas. Essa semana nós estamos falando de armadilhas que o nosso inimigo trama contra nós, que prepara para impedir a vida abundante que Jesus tem para cada um. Então, o tema de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre vaidade. Vaidade, né? Tá aí. Para quem assistiu um filme muito interessante, que vale a pena, se você não assistiu, assisti-lo, é O Advogado do Diabo, né? E lá ele fala sobre essa trama maligna para enredar, para produzir situações e armadilhas, ciladas, para que as pessoas fiquem sem poder experimentar toda a plenitude de vida que Deus tem para elas. E é interessante que ele arme muitas coisas, ele fala de dinheiro, ele fala sobre sexualidade, ele trabalha nos relacionamentos, né? O impedimento, mas no final do filme, depois de pensar que o mocinho do filme tinha vencido todas aquelas armadilhas, ele acaba sendo promovido para o orgulho e para a vaidade. Olha só, então parece que o inimigo das nossas almas gosta de potencializar o ego humano, a arrogância, a presunção, o orgulho, a vaidade, que entram na nossa vida quando nós temos êxito. E aí está o lugar do grande desafio humano, o lugar do sucesso, o lugar da conquista, o lugar dos aplausos, o lugar do holofote, do destaque, o lugar da admiração de outros, né? E aqui em Eclesiastes é praticamente um livro sobre a vaidade humana, né? E o autor bíblico Salomão fala assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, ele está dizendo, todas as vezes que a gente começa a pensar de nós além do que convém, nós caímos numa armadilha que vai nos destruir. Outro texto que eu quero compartilhar com você, que é sobre arrogância, Provérbios 16, diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, verso 18. A altivez do espírito precede a queda, né? Ou seja, a vaidade, o orgulho, a presunção são sinais de que vai dar ruim, né? Essa coisa que enche o ego, que presume além do que convém a respeito de nós mesmos, né? Isso precede a queda da nossa vida. É um caminho de destruição. Então, muitas vezes, a gente imagina que nós somos tentados apenas naquele ambiente do fracasso, do êxito, que o inimigo nos leva para lá, porque lá ele vai tirar vantagem de nós. Não, muitas vezes ele permite um aparente sucesso ou um momentâneo sucesso na vida das pessoas para que ela venha ter uma queda e juntamente com ela muitas outras coisas vão por terra. Muitas vezes as pessoas estão perdendo o casamento pelo êxito, por exemplo, profissional, pela arrogância, pela presunção, pela vaidade, pela inteligência humana, né? E aqui tem um Tiago, quando o Tiago escreve, ele fala assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então Deus resiste à soberba humana, mas Ele dá graça aos humildes. Esta é uma armadilha que você tem que estar atento na sua jornada de vida, porque fala sobre a nossa força, o lugar que fazemos bem, o que temos dons para fazer. Esse lugar que muitas vezes começamos a imaginar que somos deuses, que nós não precisamos de Deus e que nós agora somos capazes de tomar as decisões, as escolhas da nossa vida. Afinal de contas, eu estudei para isso, eu tenho vigor, eu tenho capacidade intelectual, eu sou admirado pelas pessoas, olha só, e começamos a encher o nosso coração. E a Bíblia diz o quê? Que esse lugar é um lugar onde a queda está sendo preparada. Ele fala sobre Deus resiste ao vaidoso, ao soberbo, ao orgulhoso. Ou seja, Deus não vai abençoar.
Então, nesse momento da sua vida, cuidado, que esta é uma armadilha que o inimigo das nossas almas trabalha recorrentemente. E temos visto muitas pessoas que foram prosperando na sua vida, foram melhorando, saíram de situações de simplicidade e começam a imaginar que o sucesso que alcançaram é tão somente fruto do seu esforço humano e pessoal. É nesse lugar que abrimos brecha enorme, né, que somos cegos, nos tornamos cegos para as realidades espirituais e o inimigo tira vantagem da nossa vida. Aquieta sua alma, se há vaidade, se você identificou isso, arrependa-se, confessa, diz para Deus, Deus, eu quero lembrar de quem eu sou barro. Às vezes a gente pensa que é vaso, nem vaso somos barro na mão do oleiro e ele vai nos moldar. Que Deus te abençoe, que você compartilhe esse conteúdo com pessoas que você admira. Até a próxima.